Oi, galera, tudo jóia? Carolina Schettino, professora de Direito Administrativo, com mais uma dica para você, tá jóia? Fazendo parte aí do nosso projeto, #Direito Administrativo na Veia, não é isso? Como eu já sempre falo, minha missão aqui é tentar deixar o direito administrativo mais fácil para você, um pouco mais didático, parar de ser aquela matéria que ninguém gosta, né? Porque não tem como fugir do direito administrativo. Todo concurso cai na OAB. Então, você que está aí estudando para concurso, estudando para OAB, não tem jeito de fugir de mim, nem da minha matéria, tá? Mas vamos lá, vamos tentar deixar um pouco mais simples. Hoje o nosso tema é organização administrativa. Só que eu separei o iniciozinho da matéria. Eu vi que concurso público gosta muito de cobrar, principalmente nível médio, tá? Gosta disso aqui, ó, centralização, descentralização e desconcentração da atividade administrativa. É o inicinho da matéria organização. Então, vem comigo, vamos começar. Vamos lá. A administração pública, quando ela realiza a atividade administrativa de forma centralizada, nós falamos que quem exerce é a administração direta, tá? Em centralização, você vai sempre se lembrar da administração pública direta. Administração direta. É a administração pública direta realizando a atividade administrativa. Gosto sempre de lembrar com os meus alunos quais são as 4 principais atividades da administração: realizar serviço, exercer poder de polícia, intervir na propriedade e realizar atividade de fomento. Então, quando essas atividades são realizadas pela administração direta, nós chamamos isso de centralização. E quem está na administração direta? Isso aí, os entes federados. Os entes federados. União, Estado, Município e Distrito Federal. Todos com personalidade jurídica de direito público. Todos pessoas jurídicas de direito público. Então, você vai se lembrar das prerrogativas, da sujeição aos princípios, ao artigo 37, a todo o direito administrativo. Já descentralização é o fenômeno que nós denominamos de criação de entidades. Olha só, a União dá conta de prestar todo o serviço público de saúde, por exemplo? Não. Então, o que ela faz? Ela cria entidades por meio da descentralização para auxiliar na prestação do serviço. Ela cria hospitais, que geralmente é em forma de quê? Autarquia. Então, aqui nós temos a chamada administração indireta. Tá? As entidades da administração indireta. Eu gosto de falar o seguinte, para você não errar isso em prova, você vai lembrar disso aqui, ó. Esse enzinho aqui, ó, entidade, tá? Todas as vezes que falarmos em descentralização, estamos falando em criação de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Só que, aqui cuidado, aqui nós temos entidades da administração indireta de direito público e de direito privado. Quem é de direito público? Lembra aí, quem são aqui as pessoas jurídicas de direito público da administração? Autarquias e as fundações públicas de direito público. Cuidado com ela, porque eu tenho 2 tipos de fundação aqui no direito administrativo. Eu tenho a fundação pública de direito público e a outra que nós vamos ver, pública de direito privado. Essas aqui são as únicas entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Lembre-se o seguinte, quando eu falo em autarquia, aqui eu estou englobando também as agências. Tanto a agência reguladora quanto a agência executiva. Por quê? Porque elas têm natureza jurídica de autarquia. E também os consórcios públicos, quando formados na questão aí, quando são compostos em associação pública. Então, o consórcio também tem natureza jurídica de autarquia. Agora, quando o Estado quer explorar a atividade econômica, ele pode?
Ele pode ser dono de empresa? O Estado pode ter lucro? Pode. Só que ele pode se valer do direito público para isso, das prerrogativas da administração? Jamais. Gente, pensa o seguinte, o Estado foi feito para quê? Para prestar serviço público e não para explorar atividade econômica. Se ele explora atividade econômica com finalidade lucrativa, ele só pode fazer isso por meio do direito privado. Então, ele cria as chamadas pessoas jurídicas de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Isso aí, as fundações públicas de direito privado, fundação pública de direito privado, tá? Sociedade de economia mista e as empresas públicas. Coloquei ele abreviadinho porque a letra da professora é grande, senão não vai caber no nosso quadro, tá? Então, olha só, fundação pública de direito privado, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas são as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública. Todas integrantes aí da chamada administração indireta. Entidades, pessoas jurídicas próprias. Agora, elas emanam de quem? Quem que criou essas entidades? Aqui, ó, a administração direta. A administração direta, quem cria as entidades, tá? Qual a relação que haverá entre a administração direta e a administração indireta? A palavra aqui é vinculação. Há o que chamamos de vinculação entre as entidades, entre os entes federados e as entidades da administração indireta. Só para a gente terminar aqui, presta atenção no seguinte, só pegar um apagador aqui, para apagar esse pedacinho aqui, senão não cabe. Essas pessoas, elas podem prestar atividade administrativa de duas formas. Quais formas seriam essas? Seria por meio de outorga, tá? Ou por meio de delegação. Eu coloquei separado de propósito, tá? Eu coloquei separado aqui de propósito. Quando o ente federado cria entidades da administração indireta, de direito público, eles transferem a essas pessoas aqui, as autarquias e as fundações públicas de direito público, transfere o que para elas? Transfere tanto a titularidade e a execução do serviço. Então, essas pessoas passam a ser donas do serviço e também executoras. Isso é denominado outorga. Então, eu vou ter outorga quando? Quando se transfere titularidade e execução do serviço. Quando se transfere titularidade, propriedade do serviço público e execução para as entidades da administração indireta, esse fenômeno é denominado de outorga de serviço público ou outorga de atividade administrativa. Se eu estou passando propriedade, colega, pensa aí comigo. Isso tem que ser por meio de qual instrumento? Eu faço isso por meio de quê? Eu faço isso por meio da lei, isso mesmo. Outorga pressupõe lei. Eu só posso fazer por meio de lei. Agora, diferente na delegação, a administração direta transfere para essas pessoas aqui da administração indireta de direito privado tão somente a execução de um serviço público. Apenas a execução do serviço. Deixa eu colocar esse ezinho aqui, porque ele ficou um pouquinho fora. Ó. Execução do serviço. Só tem execução. E qual é o instrumento que eu faço isso? A delegação, ela ocorre por meio de contrato administrativo, precedido de licitação. Tá? Então, olha só. Autarquia. Existem alguns municípios que têm o Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Eu sou de Sete Lagoas e na minha cidade existe o SAI, Sistema Autônomo de Água e Esgoto. É uma autarquia. Tá? O município de Sete Lagoas, administração direta, transferiu para o SAI tanto a titularidade quanto a execução do serviço de água. Então, o SAI, ele tem a outorga do serviço público. E isso foi mediante lei. Mas, por exemplo, em Belo Horizonte,
E em outros municípios do estado de Minas Gerais, existe uma sociedade de economia mista, que você conhece muito bem, que se chama Copasa. A Copasa, ela tem o quê? Delegação de serviço, tá? Ela tem apenas a execução do serviço público. Ela não é dona do serviço de água e esgoto. Quem é dono é o município. Ela tem apenas execução. E isso por meio de contrato. Depois, mais à frente, em matéria de licitação, vamos ver que foi feita uma dispensa. Por quê? Porque a Copasa faz parte da administração pública, ela pode ser contratada por dispensa de licitação. Mas é um contrato. Ok? Fechou, né? Então tá jóia. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente poder continuar, senão não cabe. Para a gente poder matar isso aqui e falar sobre desconcentração da atividade administrativa. Tá? Vem aqui. Se aqui eu te pedir para marcar o Ezinho, aqui eu vou te pedir para marcar o quê? O O, tá? Você vai marcar aqui, ó, o O. Por quê? Aqui eu tenho os órgãos públicos. Se na administração indireta eu tenho as entidades, aqui eu vou ter os órgãos. Lembrando o seguinte, gente, isso sempre cai em prova, pelo amor de Deus, não erra. Órgão público não tem personalidade jurídica. Eles não são sujeitos de direito e de dever. Nesse sentido, eles não são pessoas jurídicas. Não há personalidade jurídica em órgão, tá? E muito menos capacidade processual na qualidade de réu. Órgão não pode ser réu em ação, tá? Então, se você tem, se seu carro caiu no buraco, por exemplo, você vai demandar contra quem? Contra a prefeitura? A prefeitura é órgão. Ou contra o município? Contra o ente federado, que tem personalidade jurídica e que representa esse órgão? Contra o município. Você tem que se lembrar o seguinte, o órgão sempre está dentro de uma pessoa jurídica, tá? Então, você tem que ir atrás da pessoa jurídica, descobre qual é o órgão e verifica qual é a pessoa jurídica. Essa é a pessoa que você vai demandar como réu em eventual ação. Então, órgão não pode ser réu. Mas atenção, alguns órgãos especiais podem ser autores em ação judicial, tá? Eles possuem personalidade judiciária, capacidade processual, de ir a juízo na defesa de suas prerrogativas institucionais. Exemplo de órgão que faz isso, que pode ser autor: o Ministério Público e a Defensoria Pública, tá? O MP e a Defensoria Pública. Quem é o titular da ação penal? O MP. MP e Defensoria podem ajuizar a ação civil pública? Claro que sim. Então, eles podem ser autores. Uma dica: súmula 525 do STJ. Súmula 525 do STJ vai nos falar sobre isso, tá bom? E outra coisa muito importante aqui. Qual a relação do órgão com a pessoa jurídica que o criou? A relação aqui, ela é de subordinação. Subordinação, tá? Hierarquia. Os órgãos estão subordinados. Há uma hierarquia entre ele e a pessoa jurídica a qual ele integra. Olha só, aqui, vinculação entre administração direta e administração indireta. Um controle finalístico, controle das finalidades. Mas, em órgão, não há que se falar em vinculação. E a prova vai te fazer errar isso. Aqui em órgão, a palavra, colega, é subordinação e hierarquia. Tá? Por quê? Porque órgão não tem personalidade jurídica. Ok? Como na outra aula, eu fiz um slide. Se você quiser, te mando por e-mail. O e-mail está aparecendo aí para você. Tá joia? Me pede que eu mando. Olha só o slide que a gente preparou. Muito simplesinho, é o resumo da aula, tá? Então, querendo, eu te mando. Então, agora vamos para a questão. Separei uma questãozinha para você aí, tá? A técnica de organização e distribuição interna de competências entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica
e que tem por base a hierarquia, denomina-se, olha as palavras, órgão despersonalizado, sem personalidade jurídica. Hierarquia, isso é o quê? Descentralização? Não. Olha o ezinho, enzinho, entidade. Desconcentração? Sim. Desconcentração, criação de órgãos. Lembra do O. Outorga e delegação tem a ver com descentralização do serviço público, da atividade administrativa. Na outorga, transfere titularidade e execução. Na delegação, transfere apenas execução. E coordenação aí está sobrando, não tem nada a ver. Ok? Bom, voltando aqui, essa foi a dica de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, dá um like aí para a professora, compartilhe o vídeo com seus colegas e me ajude aí a divulgar o direito administrativo. Lembre-se, hashtag direito administrativo na veia, ok? Um abraço, até mais e fica com Deus.